Olá, gente, tudo bem? Na nossa última aula, nós aprendemos um pouco sobre temperatura. Nós vimos que a temperatura, na verdade, é o grau de agitação das moléculas do nosso corpo. É diferente de calor. Calor já é energia em trânsito. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre calor hoje. Então, sempre que existe uma diferença, entre a temperatura de dois corpos, vai haver uma troca de calor entre eles de forma espontânea. Sempre do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Sempre assim, o de temperatura maior vai trocar calor com o de temperatura menor. E essa quantidade de calor que é trocada, entre os corpos, que se encontram em diferentes temperaturas, recebe um nome. O nome é calor específico, calor sensível ou calor específico. E existe uma forma para a gente calcular essa quantidade de calor que é trocada entre esses corpos que têm temperaturas diferentes. Vamos ver qual é essa fórmula. Q igual a mc delta T. O Q? Quantidade de calor, que está sendo trocada entre as substâncias. Pode ser medida em caloria ou joule. O M é a massa, pode ser medida em gramas ou quilogramas. O C é o calor específico de uma substância. Isso é uma grandeza muito importante, esse Czinho aí, porque na verdade ele está medindo uma quantidade de energia que a massa de alguma substância tem que doar, ceder ou absorver para a temperatura dela variar em 1 grau Celsius. Como assim? Por exemplo, no caso da água, A água, para conseguir variar a temperatura dela em 1 grau Celsius, ela tem que receber 1 caloria para cada grama de água. Para cada 1 grama de água, ela tem que receber 1 caloria de quantidade de calor para variar a temperatura dela em 1 grau Celsius. Isso é o calor específico. Cada substância possui o seu. No caso da água, seria isso. Por isso que a unidade de medida é caloria por grama grau Celsius. Por quê? Para poder variar a temperatura dela em 1 grau Celsius, ela precisa para cada grama de 1 caloria. É isso que quer dizer. O que é esse ΔT? Esse ΔT, na verdade, é a variação da temperatura, que vai acontecer. As temperaturas são diferentes, então espontaneamente ela vai trocar calor de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, variação de temperatura pode ser medida em graus Celsius ou Kelvin, certo? Pode ser medida nessas duas, geralmente são usadas essas duas escalas, Graus Celsius ou Kelvin. É importante a gente ressaltar que essas substâncias que têm temperaturas diferentes, vai chegar num determinado momento em que elas vão entrar num estado de equilíbrio térmico, ou seja, elas irão apresentar a mesma temperatura. É isso mesmo que acontece, Se você coloca uma água quente, uma água gelada e uma água a temperatura ambiente em 3 potes diferentes, com o tempo o que vai acontecer com elas? Elas vão apresentar a mesma temperatura, elas vão trocar calor e com o passar do tempo elas vão entrar num equilíbrio térmico. E é interessante que às vezes durante essas trocas de calor com a vizinhança, o corpo ele pode mudar o seu estado físico. Como assim? Um corpo sólido, por exemplo, ele pode mudar o seu estado físico para um corpo líquido, uma substância líquida, uma matéria líquida. Ou o líquido pode se transformar para um estado gasoso. Então, essas mudanças elas ocorrem com uma temperatura constante. A temperatura ela não vai se modificar nesse estado, mas o seu estado físico sofre uma alteração, apesar da temperatura não ser alterada. Quando isso acontece, quando a energia, quando aquele estado consegue ser mudado dentro da substância, como que vencendo aquela barreira energética, mudando o estado físico do corpo, quando isso acontece, nós chamamos de calor latente. A temperatura não vai se modificar, não vai ter uma variação da temperatura, como naquela fórmula que a gente viu do Q igual a mc ΔT.
A gente fala até que é Q macete, para ficar mais fácil a gente decorar, né? Q macete. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico. Calor específico vezes variação da temperatura. Observem atentamente agora a representação da distância entre as moléculas nos diferentes estados físicos da matéria. Olha no estado sólido como ficam as moléculas, bem mais juntinhas. No estado líquido, elas já têm um espaço maior entre elas. Já no estado gasoso, elas já ficam muito mais afastadas umas das outras. Então, existe uma mudança na composição das moléculas nos diferentes estados físicos. Se observarmos bem agora nesse quadrinho as diferenças entre o calor específico sensível e o calor latente, nós vamos ver que o calor sensível ele tem a variação de temperatura. Já o calor latente tem a mudança de estado e não de temperatura. Ele tem o calor latente de fusão ou latente de vaporização ou de ebulição, mas ele não varia a temperatura. Já o Q macete varia a temperatura. Não esqueçam disso. Então, vamos entender melhor. Aqui eu tenho um gráfico de uma substância e ela vai passar por uma mudança devido à quantidade de calor que ela vai trocar. Então vamos lá. Inicialmente essa substância estava no estado sólido, aqui na temperatura 1, T1, temperatura 1. E ela foi trocando calor com o ambiente. E num determinado momento houve uma quebra da barreira energética dentro dela. Houve uma mudança na formação das suas moléculas, né, na configuração delas. Das moléculas que estavam no estado sólido bem juntinhas, dentro dessa substância, as moléculas passaram a ficar um pouquinho mais espaçadas, porque ela trocou do estado sólido para o estado líquido. Nesse pequeno momento aqui nós vemos que é o eixo da temperatura. Nesse momento, houve mudança de temperatura? Não, olha só, bateu aqui direitinho o TF, temperatura de fusão. Bateu aqui, não se alterou. Se ele tivesse levantado um pouquinho, então tinha alterado a temperatura. Mas nesse caso a linha ficou reta, então, temperatura não modificou. Então aqui nesse caso seria o Q igual a ml. Houve essa troca de calor, né? Uma quantidade de calor latente. Então, a temperatura não modificou. Então, nesse caso aqui, houve uma variação da temperatura, nesse caso não teve. Aí, depois que houve essa mudança no estado, né, da substância, passou do sólido para o líquido, ela continuou trocando calor com o ambiente. Mas quando ela chegou aqui, novamente a temperatura não foi alterada, apenas o seu estado físico foi alterado. A temperatura não. E depois ela continuou trocando calor com o ambiente, a temperatura foi modificando. Então, nessas fases, no Q1, que foi daqui até aqui, o Q1, nós vamos falar que nós podemos dizer que seria o Q macete, né? Ou seja, nós usaríamos essa fórmula, Q igual a mc delta T. Por quê? Porque aqui houve uma variação da temperatura. Nesse caso aqui, que não houve variação da temperatura, nós não iríamos usar essa fórmula se fosse pedido para a gente calcular a quantidade de calor. Nós iríamos usar a fórmula do Q-mole. O que é o Q-mole? É o Q igual a M vezes L. Porque não houve variação de temperatura. Aqui no Q2, daqui até aqui, não houve variação de temperatura. Então, aqui seria o M vezes L, Q-mole. M vezes L vai ser o Q-mole. O Q3, houve uma variação de temperatura, modificou, olha o gráfico, daqui do TF foi lá para o TE, modificando a temperatura, tá vendo? O TF bateu aqui, o TE bateu aqui, então, variou a temperatura daqui até aqui, Então, aqui eu usaria o Q macete, a fórmula que eu usaria no Q3 seria o Q macete. No Q4, o Q4 tá aqui, ebulição, Houve variação de temperatura? Não houve. Então, eu vou usar o Q-mole, M vezes L. Depois,
No estado do vapor, houve variação de temperatura? Sim, ó, ela foi trocando calor com o ambiente, trocando temperatura, variando a temperatura. Então, aqui eu vou usar o que macete, MC delta T. Então, é assim que acontece, gente. A quantidade de calor vai modificando, mas às vezes o estado muda e às vezes há uma variação de temperatura. Então, a gente tem que saber cada caso e qual fórmula que a gente vai usar. Vamos exercitar isso daí melhor? Questão da apostila Aplique-se. Vamos ver a resolução dela. Então, nessa questão, nós temos esse gráfico desenhado e ali pede para a gente analisar o comportamento térmico, né, de 10 gramas dessa substância que recebeu calor e passou de uma fase sólida para a fase líquida. Então, vamos ver como ela reagiu, qual vai ser o calor latente de fusão dela. Se falou calor latente, então se refere à mudança de estado físico e não de temperatura, se refere a esse trechinho ali reto, né? Onde não mudou a temperatura, mas sim o seu estado físico, né? De sólido para líquido, que é isso que acontece na fusão. Então, vamos ver como que a gente descobre. Qual fórmula que eu vou usar? Que mole ou que macete? Que mole. Porque não houve variação de temperatura, então não tem o ΔT. Quantidade de calor, já falou no gráfico. Calorias é quantidade de calor. Ó, de 300 para 1000, então houve uma variação aí da quantidade de calor, de 700, né? Calorias, 700 calorias. A massa já foi dada no exercício, 10 gramas. E o calor latente é o que eu vou descobrir. Então, troca de lado, né? Vai trocar de sinal, já estou fazendo direto. Então, vai ficar L igual a 700 dividido por 10, cortou 70 calorias por grama. Então, essa é a minha resposta. Resposta A. Questão número 7 da apostila Aplique-se do segundo ano. Agora o número 7, né, da apostila do Aplique-se, ali fala de um corpo, vamos tirar tudo que existe no exercício, né, todos os dados. Ali fala de um corpo de 10 gramas, gramas é a medida de massa, de calor específico igual a 1,2, calor específico é o Czinho, 1,2 calorias por grama graus Celsius. Aí continua, é submetido a uma variação de temperatura, né? Que falou ali, variação de temperatura, 25 graus. Determine a quantidade de calor transferida para esse corpo durante o processo. Então, quantidade de calor é o quê? A quantidade de calorias. É isso que eu vou ter que descobrir no meu exercício. Se tem variação de temperatura, qual fórmula que eu vou usar? Que macete, muito bem, que macete. MC delta T. Já tem o que? Não, é ele que eu tenho que descobrir. Já tem o M, sim. Já tem o C, sim. Já tem a variação de temperatura. Se não tivesse falar de duas temperaturas, eu tenho que fazer o T final, temperatura final, menos a temperatura inicial para achar a variação de temperatura. Sempre a final menos a inicial. Mas aqui já me deu a variação que foi de 25. Então, basta eu multiplicar esses três valores, que vai dar o resultado de 300 calorias por grama graus Celsius. Essa é a minha resposta. Vamos para o próximo. Questão número 8 da apostila Aplique-se do segundo ano. Nessa questão número 8, falou de um processo termodinâmico que são necessárias 500 calorias. Então, né, 500 calorias. Calorias é a quantidade de calor. Para fundir um corpo de massa igual a 10 gramas. Massa, 10 gramas. Que se encontra no estado sólido em sua temperatura de fusão. Determine o calor latente de fusão desse corpo. Então, latente de fusão. Então, qual é a fórmula que eu vou usar?
Olha que beleza. Que mole de novo, né? Tão facinho esse, né? Que mole. Quantidade de calor já tem. Massa já tem. Só falta descobrir o L. Troca de lado, troca de sinal, já estou fazendo direto. Então, vai ficar L igual a 500 dividido por 10. Cortou 50 calorias por grama. Essa é a minha resposta. Espero que tenha entendido os exercícios. Então, espero que vocês tenham entendido com base nesses exercícios. Se vocês quiserem fazer mais alguns exercícios, tem outro vídeo aqui no meu canal que tem vários exercícios sobre essa quantidade de calor, essa troca de calor entre substâncias. Inclusive alguns exercícios que estão relacionados com o equilíbrio térmico de algumas substâncias misturadas. Então, bora pra frente, vamos continuar os nossos estudos. Um abraço, qualquer dúvida, estou à disposição, podem falar comigo através do meu WhatsApp ou através dos comentários. Dicas legais para se decorar a fórmula. Que macete! É a fórmula utilizada para medir a quantidade de calor trocada por um corpo quando ele altera a sua temperatura, sem a mudança de estado, hein, gente? A temperatura cresce se ele recebe calor e decresce se ele perde calor. Outra fórmula, que mole, é utilizada para medir a quantidade de calor trocada por um corpo no processo de mudança de um estado físico. Não há mudança de temperatura durante esse processo. Então, gravem aí, não se esqueçam.